8h05, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você que nos acompanha aí também pela Twitch TV, inclusive para essas Smart TV também em casa, pode entrar lá no YouTube ou no Face, ou onde você quiser, assistir pela TV também o programa ao vivo, né, com imagens das nossas redes sociais, ou logo mais, reprise pela Plena TV às 17 horas. Daqui a pouco tem podcast do programa que aí você ouve na melhor hora do dia. Hoje com o professor Saulo Jardim, consultor de investimentos e professor de administração no EasySenza. Ele fala sobre Campos e região como foco dos investimentos, né, para os próximos anos, a retomada econômica do país e inflação e PIB para 2023. Antes da gente entrar nessa retomada econômica e aí a gente abrir esse leque para a economia macro, meu caro Saulo, deixa só pegar aqui uns comentários do Face e passar para você, depois você comenta lá também, essa coisa toda. Agradecer o pessoal que está aí, né, interagindo com a gente. O Maurício Batista faz aqui uma pergunta e aí depois tem, né, um bate-papo aqui com o Henrique. Maurício Batista. Saulo, qual política que o governo Vladimir implanta para administrar a nossa campus para o futuro sem royalties? Você pode responder, depois eu trago aqui acho que o resto da conversa. Sem o orçamento dos royalties, né? Sem o dinheiro dos royalties. É uma resposta difícil. Eu prefiro pensar na possibilidade de aproveitar os royalties do petróleo agora para diminuir a dependência no futuro, e aí não precisar dos royalties do petróleo no futuro. Aproveitá-los agora, né, no financiamento, né, eu penso muito nesse sentido, no financiamento, com contrapartida, óbvio, de empresas de tecnologia que nascem no município. Financiamento nesse sentido. E aí por isso que eu penso muito na Tec Campus, né, que é a incubadora que faz esse trabalho no município. Eu acho que já é um bom começo, porque aí você abre a possibilidade de criar empresas que vão gerar receita tributária no futuro. Eu estava vendo acho que é Exaltec, agora me fale o nome aqui, que é uma incubadora de empresas voltadas para a área essa escola é também no interior de São Paulo. O Henrique deve lembrar melhor, mas a gente falava justamente, eu via falar sobre isso no Globo Rural, e a geração de emprego imediato, não muito, mas já alguns, mas de renda para o município onde elas estão baseadas. Sim. E são startups. Sim. Né? Na área agrícola. Mas com tecnologia. Com, né? Tecnologia, exatamente. De pulverização. Sim. Ali, de análise de solo por satélite. Não precisa tirar a areia lá, a terra do solo. O aplicativo já faz isso, controle de a retirada de leite, manejo de gado, essa coisa toda em confinamento, uma série de aplicativos ali que você tem no computador, no celular, na palma da mão, para controlar a sua produção, a sua produtividade, enfim. Eu vejo muito um argumento lá no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, de ter que explorar a floresta amazônica para aumentar a produção de carne bovina no país, por exemplo. É um pensamento completamente equivocado. Com a tecnologia, você consegue aumentar a produção sem expandir a área física, né? E, claro, aqui a gente pode pensar nesse sentido também para a região. Sim. A gente, óbvio, tem uma limitação de terra, mas tem a tecnologia para aumentar a produtividade. Então, toda iniciativa nesse sentido é bom para o município, porque
no futuro, algumas dessas empresas vão crescer, estarão sediadas no município e têm um potencial de gerar muita receita tributária. Perfeito. Aí tem aqui a Ana Cristina também, está cobrando aqui o aumento de salário dos professores. Qual o investimento o governo de Campos pode dar aos profissionais da educação, já que há praticamente 8 anos sem reajuste salarial? Pode explicar? Pois é, a base de todo e qualquer desenvolvimento é a educação, né? Se a gente não valorizar os professores, quem que vai, né? Enquanto sociedade. Inclusive em termos morais, né? Como a gente pensa, o que a gente pensa enquanto sociedade. Não, sem professor não existe nada. Absolutamente nada. E o Henrique da Hora diz aqui, grande Saulo, muito bom posicionamento. Tecnologia gera melhores empregos e paga melhores impostos, né? Aí tem aqui o Maurício comentando, mas será que os governos querem tirar essa dependência do cidadão campista ou continuar com RPAs, pensando nas próximas eleições? E o Henrique fecha aqui, ó. Não existe uma indústria que vá salvar a economia. A diversificação é o caminho. Em Campos, são 20 mil universitários que não encontram apoio para ficarem na região. Quando vemos especialistas, entre aspas, apontam um futuro saudosista, também entre aspas, com soluções do passado. Como é que você analisa essa questão? Campos tem uma raiz muito forte nessa coisa de produção de cana e de usina, enfim. Pois é, e a gente perdeu espaço, né? No início no final do século XX, né? A gente perde espaço no final do século XX na indústria sucroalcooleira, né? Que vai migrar para São Paulo, justamente porque era um estado que fazia investimento em capital tecnológico e conseguiu aumento de produtividade e a região não conseguiu simplesmente competir. Então ficou no atraso. Agora, sobre a pergunta da outra pessoa, eu ainda acredito na boa intenção dos governantes. Acho que a dificuldade é sempre o que fazer e como fazer, né? É claro que a gente fica aqui, a gente conversa aqui, emite opiniões, mas não é uma tarefa simples, né? É um processo muito complicado, de tentativa e erro, inclusive. Mas tem que ter uma tentativa, pelo menos, porque traz pelo menos o aprendizado do que não fazer, pelo menos. O que é certo a gente já sabe. Todo mundo já sabe. Campos vive de royalties aí há 20 anos. Sim. Royalties faturentos, mais de 20 anos. Hoje já fomos o Eldorado dos royalties, como disse aqui nesse programa o ex-presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli. Ele esteve aqui e falou isso. Campos já passou o Eldorado de Campos. Só que, infelizmente, aí a gente volta a falar no assunto, com a guerra na Ucrânia, voltamos a ter participações especiais, inclusive sem correção monetária, sem atualização de juros, no total, né, no bruto, renda, arrecadação no município, recorde agora ano passado. Mais do que lá nos idos de 2003, 2004, que foi o apogeu da arrecadação de royalties. Então, quer dizer, a gente bateu o recorde agora, recentemente, e isso significa o quê? Por um lado, excelente, maravilhoso. Por outro, preocupação. A Maricá, hoje, a maior arrecadação per capita do Brasil, né? Sim. Preciso ter... Você vê um fundo como Noruega tem, fundo de petróleo, de royalties, né? Você tem lá trilhões e trilhões de dólares. Acho que nem dólares, acho que eles guardam em euro. Se eu não me engano, acho que a Maricá ainda consegue aplicar melhor os royalties do petróleo, se eu não me engano. Eu acho que é Maricá. Outro dia eu estava na Via Dutra, indo para São Paulo, e encontrei no caminho ônibus novinhos da prefeitura, não sei como funciona o sistema de transporte público lá, mas ônibus novinhos saindo da fábrica,
o da Prefeitura de Maricá. Tem ali, já em São Paulo, antes de Lorena, tem uma fábrica da Mercedes ali, uma montadora, não sei se é fábrica ou só... Só montadora, né? Mas montadora. Possível então, os ônibus com destino a Maricá. Você olha Sim. Você olha a frota de um ônibus... Chama atenção. Na cidade de Maricá e olha a frota de um ônibus na cidade de Campos. O transporte é outro empecilho grande de Campos, porque o investidor, ele olha o todo. Sim. A qualidade de vida do trabalhador dele também. Como é que é? Ele vai montar uma empresa numa cidade que não tem transporte público, que não tem coleta regular de lixo, que não tem iluminação, que não tem, né, pavimentação, Sim. que não tem saneamento. As grandes indústrias estão ligadas a isso tudo, né? Então, Sim. Agora, virando a chave para o macro, eu gostaria de entender essa retomada econômica. O mundo viveu uma pandemia, evidentemente que o Brasil, infelizmente, de forma mais complicada no combate, principalmente à pandemia. Na gestão passada, isso foi, né, acho que até decisivo na eleição presidencial. O governo passado rejeitando vacina, aquela coisa toda, e agora recentemente teve que jogar fora um caminhão. Descobriram, né, que foi jogado fora milhões de doses de vacina porque passou do prazo de utilizar, vacinas doadas pelos Estados Unidos. Então, assim, a gente não consegue entender bem essa coisa aqui no campo do bem, né? O ser humano Sim. fazendo bem por outro lado, aí muito menos conseguimos entender economicamente. Havia-se a ideia de não fechar por conta de lockdown, né, o comércio, não acabar com os empregos, mas também havia essa ideia de não combater o vírus. Então, quer dizer, uma desproporcionalidade muito grande. Mas o Brasil, ele consegue se superar, tem uma força, apesar do turma puxar para baixo, a coisa vai... parece que a força do brasileiro, a esperança do brasileiro é um negócio fantástico. Tem um registro aqui que a alta de 4,6% do PIB em 2021, a economia do país recuperou-se da queda de 3,9%, que foi, vê se está certo com os seus dados, ocorrida para 2020. 4,6% 2021 para 3,9% 2020. Assim, voltou-se ao nível de atividade anterior à crise, mostrando-se uma recuperação de economia em V. Vocês, economistas, usam muitas letras para definir o quadro lá de economia. Retomada, crescimento, aquela coisa em V. Sim. Tem o W também, tem o L, né? Porque aí a economia está lá em cima e vai rasteirinha, não cresce. Tem o W que vai naquele vai e volta, que parece, evidentemente, não é bom. E tem a economia em V, que talvez seria a letra que melhor definisse a preferida aí dos economistas. Além de abrir caminho para retorno a uma trajetória sustentada em 2020 e os anos seguintes. Isso procede, Saulo? Essa economia em V, na verdade, se você pegar o gráfico, né, a série temporal, você colocar no gráfico o PIB anual pode pegar 2010, série temporal, você colocar o PIB de cada ano num gráfico, você vai ver que o PIB do Brasil, é o PIB real, claro, ele cresce até 2014, 2015. A partir disso, ele tem uma estagnação. Chega na pandemia, então você imagina, você tem um PIB que cresceu, fica estagnado numa linha reta, horizontal, a partir de 2015, chega em 2020, é um V para baixo. Faz um V, mas a economia não volta a crescer. Ela só voltou para o ponto de estagnação. A partir de 2020, esse V caímos, perdemos produto interno bruto e voltamos para o ponto de estagnação. A economia não voltou a crescer. Eu fiz um cálculo rápido aqui, quer dizer, ontem. Em média, quanto cresceu a economia no último governo, na economia do governo Bolsonaro. O PIB cresceu, em média, 1,34% ao ano. O que é, para um país em desenvolvimento, crescer 1,34% ao ano? É não crescer. É basicamente não crescer. É uma economia em estagnação. O que a gente fez de errado a partir de 2015
para a economia não crescer. Por quê? A gente teve a reforma tributária, reforma tributária não. A gente teve a reforma trabalhista, a gente teve a reforma da Previdência, com argumento de retomada do crescimento econômico. A economia cresceu com esses projetos, a gente teve a implementação da PEC do teto de gastos, com argumento de que a economia ia crescer. Isso trouxe crescimento econômico? Não trouxe crescimento econômico. Então, são pontos na macroeconomia que a gente precisa discutir. O que está sendo feito, o que não está dando certo e o que precisa ser feito para a economia crescer. Quando você fala em PEC do teto de gastos, aí você fala que não deu certo, é porque não foi respeitada? Não foi cumprida pelo governo? Como é que é isso? Não, na minha opinião, quem fez sabia que não ia dar certo. Foi feita, na minha opinião, para tentar ancorar a expectativa de que o governo ia, de fato, tentar conter a despesa pública. Mas quem fez, e diversos economistas, alertaram naquele momento que a lei não duraria 10 anos. A lei não durou. A lei é de 2016. A lei é de 2016. De fato, não chegou nem perto dos 10 anos. Por quê? Foi colocado um teto de quanto podia gastar com base no ano de 2016. Só ia fazendo a correção da inflação, nessa despesa pública, o que podia gastar ia sendo feita a correção da inflação, mas o gasto real do país ia aumentando, principalmente por conta dos gastos com previdência social. Então, esse aumento, você tem um teto de quanto você pode gastar. Você não pode aumentar gasto. Mas a previdência vem consumindo cada vez maior parte do orçamento, o restante do orçamento para o país, para gastar com educação, com saúde, com segurança, investimento público. Esse valor disponível vai diminuindo, até que torna o governo inviável de existir. Por quê? Você não consegue nem respeitar mais a Constituição, dado a limitação do orçamento disponível. E aí existe uma falácia, um argumento muito simples, que é só enxugar o gasto público. É só cortar servidor público, né? Demitir servidor público. A gente tem que pensar, será que a quantidade de servidores públicos no país nesse momento é o suficiente? A gente vai no posto de saúde, tem médico suficiente? A gente vai num Detran da vida, tem funcionário suficiente para atender? Vai cortar da onde? Tem que dizer. Vai cortar da saúde? Vai cortar da educação? Vai cortar da segurança pública? Então o argumento de tem que trazer eficiência para o gasto público é um argumento muito fácil. Tem que trazer eficiência? Tem que trazer. Mas vai resolver o problema? Essa é a questão. Então, a gente está nesse momento rediscutindo qual que será a nova âncora fiscal. Provavelmente, esse modelo adotado lá em 2016, ele deve cair e deve ser substituído com uma lei complementar que deve ser divulgada, segundo o governo Lula, até o dia 22 de março. Rapaz, é muito complicado a gente, no popular aqui, entender essa questão. Como você disse, até que você foi objetivo simples. Vai cortar da onde? Como? De quê? Você vai em todos os setores públicos hoje, tanto federal, estadual ou municipal, você tem ausência, você tem carência de servidor. Não estou falando nem de qualidade do servidor, estou falando de... A Guarda Civil Municipal de Campos é um problema crônico aqui. Isso, os secretários que já passaram por aqui admitiram que hoje tem carência de servidor. A guarda está envelhecida, aposentada, aposentando. E é isso que você falou, vai lá para cima o número de despesa com aposentados, né? Outro setor também, a própria fiscalização, setor de fiscalização de receita de Campos, não tem mais a quantidade de fiscal mínima e ideal para poder... O próprio secretário aqui falava sobre isso. Então você precisa fazer mais concurso, enquanto que a folha de pagamento está inchada. A Previdência também inchada. Aumentou-se, inclusive,
percentual de contribuição do servidor, tanto do municipal Sim. quanto estadual e federal também, né? Não é uma solução, sabe? Não, Só- não é. Acho que ficou evidente também aqui a própria Polícia Civil, né? O efetivo da Sim. Polícia Civil. É um efetivo que trabalha muito, mas que não tem a quantidade de pessoal necessário para solucionar todos os crimes no país. Acho que esse caso ficou em evidência agora com essa tragédia, né, esse crime que a gente teve na cidade de Campos, a importância do trabalho e do investimento na Polícia Civil. E que a gente sabe que existe um déficit de funcionários na polícia. Então, quando se tem um argumento de que a eficiência no gasto público, essa racionalização vai resolver todos os problemas, não vai. Agora, claro, eu sou a favor da eficiência do gasto público, mas existe uma limitação, porque a gente precisa de pessoal para trabalhar. Agora, isso também vai no sentido, essa racionalização, a gente fala de política fiscal, né? Essa nova política fiscal do governo, e aí, ô Cláudio, para ser muito sincero com vocês aqui, tanto com você, tanto com os ouvintes, quando a gente fala de economia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estou falando aqui minha opinião para você. É óbvio que minha opinião ela tem aqui um embasamento político-ideológico. Qualquer opinião, quando se fala de economia, ela tem um embasamento ideológico. Não tem como fugir disso. A austeridade fiscal, a implementação da lei de teto de gastos, a PEC, a autonomia do Banco Central. Tudo isso, o que tem por trás é político ideológico. Às vezes a gente vê na grande mídia, quando se fala de economia, com os argumentos e opiniões tratadas como verdade, inquestionáveis. E aí, para o público que é leigo, aquilo vira uma lei universal na economia. E não é. É sempre todo argumento econômico, todo e qualquer argumento econômico, ele tem um embasamento político-ideológico. Para manutenção, né, ou para implementação no ano de 2021 dessa lei complementar que instituiu a autonomia do Banco Central, ela é baseada, por exemplo, numa política ideológica e economia. Né? A base da implementação é ali a teoria dos monetaristas. Então, a gente tem que pensar o que é opinião, baseada em ideologia, e o que é fato quando se trata de economia. Sempre que eu paro para ler algum grande jornal, há uma pobreza nesse sentido de discussão e tudo é colocado como verdade na economia. Então, fico muito feliz sempre com essa possibilidade, ou melhor, com essa oportunidade de vir conversar com o público, que é para tentar esclarecer esses pontos. Né? E, bom, essa nova proposta de política fiscal que a gente tem até agora com o teto de gastos, a gente sabe que é bem problemático, não tem como durar, porque simplesmente vai faltar orçamento. A máquina pública vai parar. Então não tem como existir, por isso que foi o teto. Não é mais teto de gasto, virou uma peneira. Hoje Virou um queijo suíço, daquele bem... mas tudo isso era esperado. Economistas heterodoxos alertaram à época. Os próprios economistas ortodoxos não sabiam que era inviável de se fazer. E agora o que a gente deve, provavelmente, dos bastidores aí, a nova política de âncora fiscal deve ser baseado no crescimento do PIB per capita. Porque se o PIB per capita cresce também a possibilidade de aumento do gasto público. Ou seja, o país, se o PIB cresce, cresce a riqueza produzida de um país. Agora, como é distribuída essa riqueza? A gente sabe que essa riqueza fica na mão de poucos. Se você indexar esse crescimento do PIB per capita ao gasto público, de certa forma, e também valorização do salário mínimo, você consegue distribuir essa riqueza gerada no país de forma eticamente melhor. Por quê? Você está distribuindo a riqueza
para a maioria da população. O PIB cresce, mas a população também é beneficiada. Porque senão a riqueza fica concentrada na mão de pouco. Como vai fazer isso? Indexação do teto dessa âncora fiscal através do PIB per capita e política de valorização de salário mínimo e de transferência de renda. O que é muito benéfico para a economia, porque você acaba gerando demanda da economia. Você tem uma população que é menos favorecida com aumento de renda, boa parte desse aumento de renda dessa população é destinada imediatamente ao consumo, isso gera demanda, e quando uma empresa planeja crescer e gerar emprego, o que a empresa pensa? Fala, olha, eu só vou aumentar minha produção e eu só vou contratar mais funcionários se eu tiver expectativa de venda. Existe algum outro motivo para o empresário aumentar a sua produção e contratar funcionários? Não existe. É um grande problema da macroeconomia é sustentar a demanda. Fazer a demanda crescer de forma persistente para que o empresário possa planejar o seu crescimento e trazer crescimento para o país. Aí vem a questão da distribuição de renda. Sim. Quando a gente... Sim, pelo governo, que no caso voltou a se chamar Bolsa Família, que é uma forma de atender a essa população e fazer esse fomento que você está comentando. Sim, sem dúvida. A Bolsa Família é um caminho, política de valorização do salário mínimo é outro caminho, e o investimento público, em educação principalmente. A gente teve agora, no último mês, um aumento do valor das bolsas de pós-graduação. Não sei se você acompanhou, a bolsa de mestrado, o valor da bolsa estava em R$ 1.500, se eu não me engano, desde 2011, sem reajuste. Então, o incentivo para a população, né, para os estudantes cursarem o mestrado, estava cada vez menor. A bolsa de doutorado, o valor estava estagnado desde 2011, né, mais de 10 anos, no valor de R$ 2.100, e as pessoas simplesmente resolviam não fazer pós-graduação no Brasil. Ou não fazer pós-graduação em momento nenhum. Você tem, então, uma perda na qualidade da educação do país. Isso foi parcialmente corrigido agora, nesse novo governo, mas ainda tem muita coisa para ser reconstruída, visto que diversas políticas que a gente chama de ortodoxas, né, aquelas políticas mais clássicas em termos de economia, foram implementadas desde o ano de 2016. Você tocou num assunto aí interessante, que é o Banco Central. No dia 18 de janeiro, meado lá de janeiro, Lula deu uma entrevista à Globo News, a primeira exclusiva dele, dos vários trechos da entrevista, um muito polêmico foi essa. Sim. Que ele questionou essa independência do Banco Central. Essa coisa do Banco Central hoje ter a sua independência, ter a sua autonomia. E ele falou, olha, duvido se o atual presidente que está aí, nem citou o nome do presidente do banco, seja mais independente do que quando a gente indicava o presidente, que é o quê? O presidente da República indicando o presidente do Banco Central, e aí no caso, o Henrique Meirelles, quando ele indicou também. E a projeção para inflação pelo Banco Central, que é uma das lutas do governo, é baixar a inflação, evidentemente, para tentar aumentar o consumo. Porque a coisa lá no carrinho de supermercado, o negócio está feio. Ainda continua. Ovos agora está mais caro do que a galinha. De Páscoa ou de galinha? Não, é de galinha mesmo. Não é nem de Páscoa. É porque de Páscoa também. Também. Então, é natural. Agora você vai ter um aumento aí de tudo isso. E esses outros artigos também, como, né, o óleo de soja, o próprio azeite, e vai por aí fora. Vou nem falar em bacalhau. Mas ele questiona muito isso da taxa de juros, está lá em cima, acho que é 13,75, né? Sim, exato. A Selic. Sim. E há uma projeção de inflação para o Brasil de 3,5%, com uma margem de 1,5% para mais ou para menos. Estou bem aí nessa? Isso, exatamente. Eu memorizei esses trem tudo aí.
Cara, porque a gente acaba lendo, não só para fazer a entrevista com você, mas no dia a dia. E você fala assim, poxa, uma margem de erro para 1,5 para cima, 1,5 para baixo é muito alta, é muito grande. Então, que ponto o Lula tem razão ou ele não tem razão nenhuma nessa autonomia, em mexer nessa autonomia do Banco Central? Muito boa pergunta. Quando a gente pensa em autonomia do Banco Central, mais uma vez a minha resposta tem um embasamento ideológico. Assim como pensar na autonomia do Banco Central também tem um embasamento ideológico. Que pensamento ideológico é esse? Quando você diz que o Banco Central vai ser independente, você está seguindo a linha do pensamento econômico dos monetaristas. Que diz o seguinte, olha, a moeda é neutra. Não há nada que você possa fazer em termos de política monetária que vai afetar o crescimento econômico. Então, se você aumenta a taxa de juros, ou diminui a taxa de juros, ou faz qualquer outro tipo de política monetária, nada disso vai afetar, em termos reais, o crescimento econômico. Ela é isenta, ela é neutra. Né? A política monetária ela é neutra. Esse é o argumento ideológico dos monetaristas. Se você argumenta nesse sentido que a autonomia do Banco Central é importante, tem um embasamento ideológico. O governo Lula critica essa autonomia porque um governo agora foi eleito democraticamente com uma série de propostas e que o Banco Central, com sua autonomia, pode brecar. Por quê? Você tem, por um lado, o governo Lula tentando aumentar o investimento público, aumentar a demanda, o consumo, para que essas empresas possam voltar a produzir e gerar empregos. E você tem um Banco Central, que hoje tem uma independência, com uma taxa de juros lá em cima, impedindo a retomada desse consumo. O que você traz? Você traz um problema de planejamento macroeconômico. Por quê? Por um lado, o governo puxa para o aumento de consumo e por outro lado, o Banco Central vai no sentido oposto. Você tem uma confusão de política macroeconômica aqui, de objetivo macroeconômico. Claro, o objetivo dessa autonomia do Banco Central é que o argumento de que é importante quanto à inflação, óbvio que é importante quanto à inflação, porque o principal prejudicado, o principal agente econômico prejudicado quando você tem inflação é o mais pobre. Né? Você tem uma política que é o contrário da distribuição de renda, da concentração de renda, é quando você tem um processo inflacionário. Claro que é importante. Agora, a gente precisa entender quais são os tipos de inflação que existe. O que a gente teve na pandemia, por exemplo, foi uma inflação de custo. Desvalorização cambial deixou tudo mais caro. Né? E também a desorganização da cadeia produtiva mundial deixou os produtos mais caros. O problema aqui é de custo. A taxa de juros alta, ela combate a inflação de consumo. Por quê? Você aumenta o custo do crédito, as pessoas deixam de consumir, o nível de preços, então, deixa de crescer porque não tem para quem vender. Entendeu? É oferta e oferta e demanda. E demanda. Então, com essa taxa de juros alta, você está batendo numa demanda que já está muito fragilizada. E o problema da inflação já está sendo solucionado. Por quê? A cadeia produtiva global já começou a se reorganizar. A taxa de câmbio aparentemente está estável. Né? Há uma expectativa de apreciação do real nos próximos anos. Se a gente for pegar aqui o Boletim Focus do Banco Central. Então, já existe espaço para redução da taxa de juros. Mas o Banco Central não vai fazer porque seu presidente e seus dirigentes, como todo mundo, também estão embasados teoricamente por uma linha do pensamento ideológico na economia, que não é condizente com aquela que foi eleita na urna. Entende o problema aqui? Então, na minha opinião, a autonomia do Banco Central precisa ser rediscutida, porque a política monetária também é eleita na urna, que é a proposta econômica. Quando você coloca a autonomia do Banco Central, você, na minha opinião, você está rejeitando a vontade popular. Entende qual que é o ponto aqui? Sim, claro. Então, agora, e os riscos desse
Porque a independência do Banco Central, ele não atende uma e essa globalização. Vamos trocar a universalização, que não estava saindo, por globalização, perdão. Dessa economia, dessa coisa... A principal preocupação é o que o mercado vai pensar. E aí outro problema, geralmente a gente vê na TV, nos jornais, o que o mercado vai pensar, mas precisa dizer qual mercado que é esse. É o mercado financeiro. O que o mercado financeiro vai pensar? E aí eu te pergunto, o que o mercado financeiro produz? O mercado financeiro, não quero trazer um termo aqui, mas que é utilizado por alguns teóricos, a riqueza fictícia. O mercado financeiro produz, no mercado primário, financiamento das empresas. Mas esse financiamento, esse valor, quando se pensa no mercado financeiro como um todo, é muito pequeno. O mercado financeiro é o mercado secundário, que é a venda e a compra de títulos privados e públicos entre os próprios negociantes do mercado financeiro, entre as pessoas, entre empresas e pessoas. Então, o mercado financeiro, no fundo, a maior parte da movimentação financeira, não produz riqueza real, mas é o grupo que detém o maior interesse no país. É o grupo que detém poder econômico e seus interesses são atendidos, inclusive, na minha opinião, pelo Banco Central. Por quê? Quem são os dirigentes, os diretores, presidentes do Banco Central? Geralmente são pessoas que vêm dos grandes bancos e vão atender certos interesses. Quando a gente fala de economia, que a gente fala de distribuição, que a gente fala de riqueza, a gente está falando de interesse. Infelizmente, o mundo é guiado por interesses. Quem que tem um poder econômico para ditar quais são os interesses? E aí se constrói narrativas com embasamento ideológico, né, de que uma autonomia do Banco Central é importante para o mercado. Mas qual mercado? Mercado financeiro. Para sustentar os ganhos com as altas taxas de juros dos banqueiros. Quando se paga 13,75% ao ano de Selic, é o que está pagando em título público, de dívida pública, de juros da dívida pública, de dinheiro que vai para os grandes banqueiros do país. Vamos lá, só para fechar esse bloco, e aí eu preciso fazer um intervalo rápido para a gente falar ainda um pouco mais sobre investimento também, e eu queria trazer aqui um problema que veio à tona ontem na imprensa, acho que foi ontem. Ontem. Aquele Scarpa, ele foi jogador do Fluminense, é aquele, Beto? Isso, jogador do Fluminense, do Palmeiras, meteu um dinheirão lá no tal de Bitcoin. Daqui a pouco você explica isso aí. Aqui nós temos o faraó do Bitcoin, enfim. Mas daqui a pouco você fala sobre isso, por favor. Deixa eu tentar fazer aqui, porque o meu cérebro vai ficando, claro, evidente, como de todo cidadão que trabalha no dia a dia para sustentar a sua família, para crescer, para trocar de carro. É o dia a dia. Você falava em valorização do salário mínimo, uma política de valorização do salário mínimo. Porém, se você aumenta o salário, você quebra o sistema. Por cá, na real. Vamos lá, o salário tem 1.320. Isso. É isso? Acho que é isso. Teve uma atualização agora. De R$18. É, isso. Então confere aí depois aí para mim, Beto, por favor. Mas vamos lá. A valorização. O ideal do salário mínimo de hoje seria lá. Não vamos nem colocar o ideal, mas vamos arredondar esse salário para 2.000. Você quebra as indústrias, quebra as empresas. Tá. Ou vai ter demissão, como é que você vai pagar esse monte de gente com esse valor e os impostos em cima desses 2.000? Fato. 1.320. Então acertei, né? Mas por outro lado você cita, e aí é uma luta do governo para baixar a taxa Selic, para fazer o quê? Aumentar o consumo. Então vamos lá. Olha que eu estou dando uma de aluno. Vamos lá. Aluno seu aqui de primeiro dia de aula. Mas eu acho que é bem real isso que eu vou falar. Então você tem um salário desvalorizado, ou seja, com R$1.300, hoje nós não compramos mais o que se comprava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, antes da pandemia. Sim. Perfeito? Perdemos o valor, o poder de compra.
O nosso dinheiro perdeu o poder de compra. Não só o arroz, o óleo, tudo, aumentou tudo. Tá, e o nosso salário está lá. Então concordo com você na medida que você tem que falar que você prega a melhora de política de valorização do salário mínimo. Beleza. Mas eu não consigo entender lá na frente quando você fala também, e aí é o que é a realidade, da redução da taxa de juros para que a gente possa então voltar a ter um consumo melhor. Logo me surge a pergunta: se tem consumo maior, tem demanda maior, tem oferta menor. E aí como é que vai ficar? Aumenta-se o consumo, o poder de compra do brasileiro, mas não se aumenta o poder de produção. Como é que vai ser essa oferta? Porque o mercado é assim. Por que o tomate aumentou? Porque choveu muito, a lavoura diminuiu a produção, ao invés de 1 milhão de caixas, só deu 100 mil caixas de tomate. Então 100 mil caixas de tomate tem que valer o mesmo que 1 milhão, basicamente isso. Como é que vai ficar essa situação lá na frente quando o então sonhado independência, lá, a autonomia do Banco Central acabar, conforme o Lula andou? Ele só parou de falar porque está desgastando politicamente e reagindo mal ao mercado. E aí esse juro baixa, o poder de compra nosso aumenta, o que é um sonho também, mas em compensação aumenta a inflação. Muito boa pergunta, Cláudio. Primeiro ponto, inflação. A gente vinha desde 2000... não vou ter o ano exato aqui agora, mas pelo menos nos últimos 5, 6, 7 anos, a gente via sem valorização do salário mínimo. O que isso quer dizer? Que a inflação subia tantos por cento e o salário mínimo subia menos. Ou seja, havia uma perda de poder de compra relativa de quem tem o salário indexado ao salário mínimo. As pessoas, quem vivia de salário mínimo, ficava relativamente mais pobre, o que é um grande problema. Isso voltou agora, essa valorização da política do salário mínimo, quer dizer, a gente imagina que isso vai voltar. Quando a gente fala de sustentação da demanda, há sempre uma preocupação, como você colocou, com a inflação. Porque você vai ter um aumento na demanda, né? Você tem uma valorização da política de salário mínimo, você tem uma valorização do salário mínimo, ao mesmo tempo você pode ter uma redução da taxa de juros, você está fomentando a demanda com uma oferta que aparentemente está estável. Ou seja, você tem um cenário aí de geração de inflação. Né? Pelo que entendi, foi isso que você colocou. Um ponto importante agora. Se a gente pensar hoje, a capacidade produtiva do país, por conta da pandemia, ainda está, e da indústria, inclusive, ainda está ociosa. Tem parte da estrutura produtiva do país que não está sendo utilizada nesse momento. Por quê? Você não tem demanda suficiente. Então você vai aquecer a demanda até que essa capacidade produtiva seja atingida. Quando ela é atingida, aí sim, excesso de demanda gera inflação porque você não consegue responder à demanda com aumento de produção rápido. Por quê? Para a gente aumentar a capacidade produtiva, precisa de planejamento, isso requer tempo e demora. Por isso que essa política de valorização do salário mínimo e você ancorar a expectativa que a demanda vai crescer, você já traz uma visão, uma expectativa para o empresário de que ele precisa aumentar a sua capacidade produtiva. E aí, ele vai começar a planejar a resposta desse aumento de demanda. Então, claro, a gente não pode trazer uma valorização de um salário mínimo de R$ 1.300 para R$ 2.000. Não pode. Sim. Por quê? Senão você quebra todo o setor produtivo. Né? Tem que ser uma valorização gradual e à medida que o PIB cresça. Porque se o PIB está crescendo, em tese, está sendo gerada... Em tese não, está sendo gerada maior riqueza no país. Em tese, o lucro dos empresários estão crescendo. Né? Então, em tese, cabe uma valorização também do salário do trabalhador. Para que a riqueza seja distribuída. E quem é beneficiado nesse processo, em última instância, é o próprio empresário,
que vai ver um aumento de demanda na economia, ele vai ter capacidade de vender mais. Vai ver que as suas vendas vão aumentar. Se a gente pegar para observar aqui, esse Auxílio Brasil que a gente teve no período da pandemia aqueceu muito a economia. Inclusive, trouxe como resultado esse crescimento do PIB em 2022, que ficou em 2,9%. Isso foi resultado desse Auxílio Brasil, que vem lá de 2020, 2021, 2022. Estava conversando com um revendedor da Natura. Ele falou que nunca vendeu tanto na vida dele como revendedor, como nesse período de pandemia, porque teve esse Auxílio Brasil. Se você aumentar a renda dos mais pobres, boa parte ou a totalidade desse aumento de renda vai para o consumo. Vai gerar emprego, vai gerar lucro. Agora, se você aumentar a renda das pessoas mais ricas, uma menor parte vai para o consumo. Né? Vai para outros meios. A propensão, que a gente chama de propensão marginal a consumir dessas classes, são diferentes. Então o empresário é beneficiado nesse último momento. O pior cenário para o empresário é a retração da demanda. A divisão de renda beneficia. Tem um exemplo aqui clássico em Campos, o check-in, né? O cheque cidadão, depois foi apelidado de chequinho, né? Aquela malfadada distribuição ali, aquela coisa toda. Que aí houve uma série de punição. Mas eu me lembro de conversar com pequenos empresários, donos de mini mercados, ou de supermercado de bairro, né? E ele falou, não dá para te atender agora, às vezes visitar para vender uma propaganda para a rádio e tal. Falou, não, vem semana que vem, porque essa semana é semana do pagamento do cheque cidadão, do governo Rosinha. Então aquilo tinha uma movimentação fabulosa, fantástica. É isso aí que você falou, em 42 bilhões de reais para distribuição durante a pandemia e durante a eleição do Auxílio Brasil. Fiz uma rápida pesquisa aqui, o poder de compra do salário mínimo de 2000, hoje, em comparação ao de 2009, caiu, por exemplo, o de hoje, você compra uma cesta básica e meia. O de 2009, que você citou aí, você não lembrava o ano, mas eu acho que aí aproximadamente, daria para comprar 2 cestas básicas. Quer dizer, meia cesta básica a mais. Né? Então, na verdade, houve uma política de desvalorização do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Se você for dividir bem aí, né, dá 1/4, né? Sim. 2 cestas, caiu meia, você tem 1/4 do salário mínimo aí. Você teve uma política de desvalorização do salário mínimo. Então, quem recebe salário mínimo está mais pobre do que estava em 2009. Isso é importante para o crescimento do país. Claro, sem falar aqui do aspecto moral, né? Da coisa de valorização do trabalho. Mas essa política de valorização, ela traz, em última instância, né, no final da cadeia, o resultado positivo para também os empresários do país. Bom, Saulo Jardim, consultor de investimentos e professor de administração no Isicenza e ainda professor também na UF. Você dá aula também de administração? Não, na UF eu leciono para o curso de economia. De economia. Cara, a pergunta que não quer calar, por que as pessoas... Mas você vai me responder depois do intervalo de 2 minutos, por favor. Por que as pessoas acabam caindo nos golpes como essas pirâmides de bitcoins, essa coisa toda aí? É olho grande, é ganância, o que pode ser? Daqui a pouco você responde. O último caso agora vem do Scarpa, jogador do Palmeiras, que por orientação de outro colega jogador, William Bigode, investiu 6 milhões de reais. Eu tô rindo porque não tem como chorar. Mas, cara, que é isso? 6 milhões de reais em bitcoins.
Nós tivemos aqui recentemente em Campos até passeata para defender o faraó do Bitcoin. Aí eu entendo por que o cara faz passeata. Se eu tenho R$1 lá, eu saio dando cambalhota na rua. Não quero perder meu R$1. Imagina quem tem 1 milhão. Imagina quem tem 10. Então, eu vou fazer um intervalo rápido e volto já com o Saulo Jardim, aí como consultor de investimentos também aqui, para a gente entender, existe milagre da multiplicação no mercado financeiro? Porque tudo que é lugar aí você vai investir está dando 0,5%, 0,8%, 0,7%. De repente chega um cara lá com 5% de rendimento, 6 milhões a 5% dá quase 300 mil por mês? 300 mil. Eu tô bom de conta hoje, eu tô bem, eu amanheci com uma calculadora boa. 300 mil por mês, quem é que não quer? Acho que dá, né? Mais ou menos isso. Eu tenho que fazer a conta aqui na calculadora. Como dizia meu pai, o inteligente faz na cabeça, mas o sabido faz na calculadora, que aí não perde. 8h56, eu volto já com o Saulo Jardim, né? E passando pra gente todas essas dicas aí, essas informações importantes sobre a economia local, nacional, né? Essa coisa dessa visão do que pode vir por aí com, né, o que pode ser feito hoje. Voltamos já. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os